bom. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos. Com grande satisfação que eu inicio esse webinar. Tá? Só explicar para vocês um pouquinho a ideia do webinar. Ele faz parte da disciplina de Ecologia de Comunidades, disciplina oferecida para o curso de Ciências Biológicas da UFJF, para a moçada do 5º período em diante. E nessa última parte da disciplina, eu ofereço algumas aulas com convidados externos para falar de temas quentes, né, hot topics, em ecologia de comunidades. Esse é o nosso primeiro webinar. Estou planejando outro para quinta que vem, com outros temas. Então, no dia de hoje, trataremos de alterações climáticas e serviços ecossistêmicos. E eu conto com a presença e agradeço muito da pesquisadora Alice Rodrigues, do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas da UFV e também do ProBiodiverse. Alice, muito obrigado pela presença. Se você quiser se apresentar rapidamente. Obrigada, bom dia, Fabrício, bom dia a todos que estão assistindo. Como o Fabrício falou, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na UFV, junto ao Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas. Trabalho com ecologia vegetal, serviços ecossistêmicos, principalmente voltado à estocagem de carbono em Mata Atlântica. E também eu sou uma das coordenadoras da ProBiodiversa Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, onde a gente desenvolve projetos, né, em diversos ecossistemas no Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fabrício. Bom, eu que agradeço, Alice. Então, vou explicar rapidamente a dinâmica. Eu vou proferir a primeira palestra. Cada um de nós terá em torno de 1 hora, tá, Alice, para falar. Essa primeira palestra é uma contextualização sobre influência das alterações climáticas no Homo sapiens, nos últimos 300 mil anos, né, um pouco da evolução da nossa espécie. E depois, a Alice vai complementar com uma palestra sobre serviços ecossistêmicos, multifuncionalidade, papel das espécies. Tá? E, ao final, teremos um pequeno espaço para debates via chat no YouTube. Eu queria agradecer também a minha orientada de doutorado, a Júlia Aires, que está dando suporte na transmissão e no chat. Obrigado, Júlia. Então, pessoal, qualquer pergunta, façam via chat. Tá? Ao final da apresentação, teremos a conferência da presença para a emissão do certificado. Tá bom? Bom, sem mais delongas, eu vou iniciar minha apresentação. Pedir aos colegas que estão aqui nos bastidores que fechem as câmeras. Esse, Júlia, tá? E vamos lá. Antes, eu vou só me apresentar para quem ainda não conhece, né? Além dos alunos de Ecologia de Comunidades, que eu retornei agora de um pós-doc, então estou pegando a turma no fim da disciplina. Eu sou biólogo, tenho doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília, pós-doutorado em Ecologia Aplicada pelo Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal.
e sou docente da UFJF desde 2010, coordeno o Laboratório de Ecologia Vegetal desde então, e tenho um grupo de pesquisas, atuo em 3 linhas bem consolidadas: ecologia de florestas urbanas, ecologia de ecossistemas montanos e, mais recentemente, restauração ecológica, além de temas transversais de ciência aplicada à sociedade, gestão ambiental. E aqui na UFJF, na graduação, eu ofereço as disciplinas de ecologia de comunidades e a disciplina de gestão ambiental, além de algumas optativas, como recuperação de áreas degradadas, métodos de estudo da vegetação e disciplinas de pós. Tá bom? Bom, dito isso, qualquer coisa me mandem mensagem. Tá projetando direitinho, Alice? Tá legal? A apresentação? Então tá, você está aqui online. Beleza. Bom, pessoal, o tema da minha palestra é alterações climáticas e Homo sapiens, passado, presente e futuro. Essa é uma palestra que eu venho trabalhando nela há algum tempo. Ela foi proferida no Darwin Day de 2024. Também falei num evento do Corpo de Bombeiros em 2024, no Dia do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, e eu venho sempre atualizando, porque eu acho extremamente importante entendermos os efeitos das alterações climáticas, né, e como nos condicionaram desde o nosso surgimento como espécie. Então, nós teremos aqui uma viagem no tempo por alguns processos geológicos e processos que moldaram os nossos nichos. O que nós utilizamos de recursos. Boa parte desta apresentação eu me baseei, eu não sou um evolucionista, né? Assim, embora eu utilize isso como ferramenta, mas boa parte disso eu fui aprendendo por leituras como hobby. Esses livros eu li nos últimos 10 anos, e são sugestões de leituras para vocês. São livros mais voltados para o público leigo, eventualmente também leio algo mais aplicado, principalmente artigos da Science e Nature sobre o tema, mas tudo isso em função dessa curiosidade, né, sobre quem somos e como nos posicionamos dentro desse complexo ecossistema. Alguns conceitos básicos, né, para permearmos para consolidarmos essa apresentação, né? O primeiro conceito de alterações climáticas. Sim, as alterações climáticas fazem parte da evolução do planeta, mas sim, elas são condicionadas pela nossa espécie nesse período que chamamos de antropoceno. Tá? A definição das Nações Unidas é que as alterações climáticas, elas se referem a mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos. Essas alterações, elas podem ser naturais, nós veremos um pouquinho disso, os ciclos de Milankovitch, por exemplo, ou por erupções vulcânicas, também veremos isso, como isso impactou na evolução da nossa espécie. Porém, desde o século XIX, as atividades humanas têm sido o principal motor das alterações climáticas. Existe muito embate sobre isso. Existem muitos negacionistas das alterações climáticas, até com fundamentos geológicos. Porém, se fizermos um recorte nos últimos 200 anos, a velocidade com que a temperatura aumentou não se refere a um padrão natural.
não se refere a uma escala geológica típica. E isso tem relação com um grande volume de carbono que nós liberamos no sistema. Só para vocês terem ideia, relembrando um pouco as aulas de segundo grau, esses são os ciclos de Milankovitch, alguns chamam de Milankovitch, e eles tratam basicamente de padrões naturais do planeta. Temos os padrões de obliquidade, excentricidade e precessão. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Mas são esses padrões que condicionam as grandes eras climáticas, os períodos glaciais e os períodos de grande calor. Só para vocês terem ideia, quando falamos de excentricidade, é um ciclo que dura em torno de 100 mil anos, no qual a órbita da Terra varia em termos elípticos, alterando essa distância Terra, Sol e intensidade da radiação solar. Então, temos diferentes ciclos de distanciamento do Sol e relacionado a períodos de resfriamento ou aquecimento do planeta. Estamos falando de 100 mil anos. Tá? A nossa espécie tem, segundo últimos relatos, últimos estudos arqueológicos, em torno de 300 mil anos. Obliquidade, um padrão relacionado à inclinação da Terra, eixos de inclinação, são períodos em torno de 40 a 41 mil anos, afetando a intensidade das estações, verões, invernos mais rigorosos ou mais brandos, e a precessão, que é esse padrão de bamboleio da Terra, né, mudando a direção do eixo dentro do processo de obliquidade. Isso, em conjunto, ao longo dos milhões e milhões de anos do planeta, funciona como um dos condicionadores das grandes eras climáticas. Então, vejam, por exemplo, nos últimos 600 milhões de anos, tivemos períodos de eras glaciais, esses branquinhos aqui no fundo do poço, digamos assim, no fundo da curva, se referem a grandes eras glaciais, períodos do gelo. Então, tivemos aqui no período pré-cambriano, parte do período cambriano. Então, temos essas alterações, essas flutuações. Depois, um período quente e úmido, um outro período, uma outra era fria e seca, outra era quente e úmida, e hoje vivemos um breve período chamado Holoceno, quente e úmido dentro de uma era glacial. Nós vivemos dentro de uma era glacial, porém nesses breves intervalos curtos que são condicionados pelos ciclos de Milankovitch. É interessante observar, e nós vamos ver que os hominídeos, eles surgiram quase que no pico, no finalzinho, né? Pico não, no finalzinho desse último grande glacial, era glacial do planeta. Aqui, só para vocês terem ideia, uma conformação do planeta. Os hominídeos surgiram há cerca de 3 milhões de anos, com boa parte das linhagens há cerca de 2 milhões de anos, então estamos falando do Pleistoceno. O que é o Pleistoceno? O último máximo glacial do planeta. Então, os nossos antepassados surgiram em uma era glacial. Tá? Hoje nós temos o planeta um pouco mais quente e úmido em função desse pequeno período que dura em torno de 14, 15 mil anos, que é o Holoceno. Só para vocês terem ideia, naquelas curvinhas, né, de temperatura, já tivemos um planeta com temperaturas muito altas, aqui no Mioceno, por exemplo, no Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos atrás, e com uma queda muito brusca, e agora com um pequeno aumento relacionado ao aumento natural, relacionado ao Holoceno, porém,
podemos observar que no antropoceno a curva de temperatura projetada tende a ser muito alta. Aqui são modelos, esses RCP são modelos projetados pelo IPCC, Painel de Mudanças Climáticas da ONU, que mostra assim, projeções futuras de aumento da temperatura do planeta. E aqui um recorte nos últimos 10 mil anos, então estamos falando aqui do Holoceno, que iniciou há cerca de 11 mil anos atrás, e o que nós chamamos hoje de Antropoceno. Existe uma definição muito específica e ainda contraditória, não é plenamente aceita pela ciência, principalmente pelos geólogos, sobre esse conceito de antropoceno, mas para nós da ecologia esse é um conceito bem estabelecido. Ele foi definido a partir do momento em que o homem mostrou capacidade de mudar os ciclos do planeta. O fundamentador desse conceito acredita esse momento a detonação de bombas nucleares, momento pelo qual nós conseguimos moldar os sistemas. Alguns pesquisadores relacionam isso ao plástico, a partir do momento em que conseguimos criar novos substratos, inclusive hoje temos algumas ilhas, substratos de ilhas de plástico, mas o que predomina é a detonação de bombas nucleares na década de 40. E isso nós chamamos, observem, né? Aqui uma curva de população, do aumento populacional de Homo sapiens no planeta, né, que foi uma coisa absurda, que tem relação com recursos, com padrões de alimentação e com sobreexploração de recursos naturais. Então, temos projeções de 10 bilhões de pessoas, próximo a 2060, de 11 a 12 bilhões de pessoas em 2010, mas esse salto foi muito grande. Estamos aqui hoje em torno de 8,2 bilhões de pessoas. E é interessante observarmos que o nosso crescimento exponencial ele tem uma relação direta com as leis da termodinâmica, que nós aprendemos lá no 2º grau, né? E é interessante, sempre que alguém lhe perguntar, você acredita nas alterações climáticas antropogênicas condicionadas pelo homem? Sim, acredito, porque eu me baseio nas leis da termodinâmica. Primeira lei, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra. Se nós estamos convertendo carbono fixo em forma de combustível de petróleo, né, de fósseis, combustíveis fósseis, ou de plantas, essa energia, muitas vezes dada por calorias e múltiplas vias, ela se transforma e segue uma outra via. Isso é uma maneira de explicar o aquecimento que nós temos obtido na temperatura, na atmosfera. E a segunda lei da termodinâmica diz que nenhuma transferência de energia é 100% eficiente, ou seja, boa parte dessa energia é dissipada, e alguns autores relacionam isso, por exemplo, a extremos climáticos, desastres climáticos, que são processos energéticos de concentração, de desvio de rotas desse ciclo que estava relativamente estabilizado dentro de um padrão temporal geológico e que nós liberamos uma quantidade absurda de energia no sistema nos últimos 200 anos. Só para vocês terem ideia, isso aqui é um mapa conservador de 10 anos atrás, que mostra a conversão de áreas do planeta. É um mapa bem conservador, porque ele ainda mantém áreas secundárias, ou seja, áreas que já foram bastante alteradas, mas que mantêm uma certa característica de ecossistema natural.
essas áreas contam, né? Então, hoje temos cerca de 20% da superfície já antropizada e 16% em processo de aridez ou de desertificação. E o que nós vivemos hoje é o que nós chamamos de a grande aceleração. Observem que nos últimos, aqui, 1758, está pequenininho, mas 1758 a 2018. Desculpe, a 2015. Observem que todos os nossos padrões de consumo, de padrões socioeconômicos e de ciclos e de ações aumentaram de maneira exponencial, seguindo o aumento da nossa população. Então, aumento da população urbana, grandes reservatórios, transporte, telecomunicações, uso de água, energia, fertilização, produção de papel, e aí temos emissão de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozônio, aumento da temperatura, acidificação dos oceanos, captura de peixes, culturas, né, como camarão, nitrogênio costeiro, perda de floresta tropical, enfim, tudo isso seguiu o aumento demográfico do Homo sapiens. E aí, aqui a gente entra num perfil específico da história evolutiva da nossa espécie, que é importante termos essa noção, que essa aceleração foi muito rápida nos últimos 2 séculos, né? Mas, e antes disso? De onde viemos, o que somos, onde vivíamos, que tipo de sistema nos condicionou? Aqui, olha, um recorte do que são os hominídeos nos últimos 6 milhões de anos, mas eu quero focar aqui nos últimos 2 milhões de anos no grupo do gênero Homo. Tá? Esse grupo surge, como eu falei com vocês, num pico do último glacial máximo. Então, são espécies que surgem num planeta gelado e frio, dentro desse contexto, e os quais nós chegamos a conviver com algumas dessas espécies e tivemos sobreposição de nicho com elas. Então, vou fazer um recorte aqui nos que nós, de certa maneira, tivemos algum contato, mas principalmente com Homo neanderthalis, ou neandertalenses. Então, falando um pouquinho desse passado, é interessante, eu costumo, quando a aula é presencial, costumo bater um papo com a turma e falar, olha, quantos anos nós temos como espécie? E, infelizmente, poucas pessoas sabem essa resposta. Tá? Mas hoje, estima-se que temos entre 200 e 300 mil anos como espécie. Aqui, só para vocês terem uma ideia da nossa linhagem, né? Temos como um ancestral dito como um homem, Homo heidelbergensis. Isso aqui, olha, mostra áreas, esse quadradinho vermelho, onde fósseis do heidelbergensis foram encontrados. E essas áreas em azul são áreas de adequabilidade ambiental para as espécies. Então, é interessante, o Homo sapiens surgiu na África do Sul, no sul do continente africano, hoje África do Sul, com adequabilidade de nicho nessa região. Homo heidelbergensis também tinha adequabilidade de nicho nessa região, ao longo dessa região aqui da África, e parte dessa divisa do sistema hoje, né, é o que nós chamamos de subsaariano, nessa transição, nesse ecótono de deserto para uma área mais úmida. E aqui, uma grande sobreposição de nicho com os neandertais, que são tipicamente europeus,
E aí é interessante que nós tivemos essas levas de competição por recursos e de sobreposição. Então, num primeiro lugar, heidelbergensis, esse mais antigo, sofreu uma sobreposição de nicho com os neandertais, que dominaram essa área da Europa, e uma segunda leva com os Homo sapiens, que dominaram uma grande amplitude de regiões, ou seja, uma grande amplitude de nichos. E aí a questão é, o que nos fez ter tamanha plasticidade ao longo do tempo? Ter tamanho sucesso para essa adequabilidade, né, de diferentes ambientes. Uma coisa muito interessante, eu gosto muito dos trabalhos desse Timmerman. Esse artigo aqui é um artigo da Nature de 2022, que ele, com base em registros fósseis, ele mostra essa sobreposição de nichos. Olhem que interessante. Nós tivemos um pequeno overlap, uma pequena sobreposição com os heidelbergenses, esses aqui em vermelho mais escuro, e nós aqui em amarelo, né? Observamos uma sobreposição maior dos heidelbergenses com os neandertais, e aqui numa escala temporal, né, vindo desde dos primeiros hominídeos do gênero Homo, né, Homo habilis, Homo ergaster, aqui em marrom, e a nossa sobreposição e explosão demográfica nesses últimos 200 mil anos, mas é interessante pegar esse recorte aqui, olha, de 300 mil anos, onde nós convivíamos em alguns locais e competíamos por recursos com heidelbergenses e com neandertais. É interessante que existem várias teorias sobre isso, algumas teorias mostram que nós levamos os neandertais à extinção, outras mostram que nós hibridizamos com os neandertais, né? Mas tudo isso é baseado em evidência fóssil e leva um tempo para se consolidar. Mas o fato é que nós, com base em evidências de escavações, nós tivemos convivência e sobreposição de nicho com essas outras espécies. Aqui só reforçando, né, ele relaciona isso com os padrões de ciclo de Milankovitch e mostram, né, a nossa adequabilidade, a nossa grande performance. Então, essa grande performance do Homo sapiens está relacionada ao seu padrão mais generalista, mais plástico. É aquela questão que a gente discute em sala de aula entre espécies mais generalistas, espécies mais especialistas. Então, nós somos um típico exemplo de espécies generalistas, espécie generalista com alta plasticidade. Muito parecido com o que encontramos em espécies invasoras mundo afora, que tem grande habilidade de adequabilidade ao sistema, principalmente às variações climáticas. E aqui, já entrando dentro da perspectiva de serviços ecossistêmicos, que a Alice vai falar um pouco mais à frente, qual é a nossa relação direta com os recursos dos biomas, né? E aí é interessante mostrar, só reforçar essa linha do tempo, né? Nós temos aqui a temperatura global caindo nos últimos 3 milhões de anos, os biomas que foram sucedendo no planeta ao longo desse tempo. Então, o início do grande grupo Homo teve origem, né, em vegetações tipicamente de gramíneas herbáceas savânicas, né, grasslands e savanas, com um misto de florestas tropicais, com certo recurso de florestas tropicais, e depois o planeta foi vivenciando uma mudança
para florestas temperadas, mais brandas, florestas temperadas, florestas boreais, tundras, desertos. E aí nós tivemos esses processos de adaptação e de surgimento de novas espécies de hominídeos. E aqui é muito interessante, um outro artigo, né, do grupo do Timmerman, esse aqui, se eu não me engano, de 2023, que mostra quais são os biomas preferenciais dessas espécies de hominídeos, né, ao longo dos últimos 3 milhões de anos do planeta. E aqui, começando pelos mais antigos, Homo habilis, chegando até o Homo sapiens. Vejam que interessante, esse N aqui é o número de registros fósseis que foram utilizados, tá? Agora, eu quero que vocês prestem atenção nessas últimas 3 colunas. A espécie que tem a maior plasticidade, maior amplitude de, digamos assim, forrageamento, de adaptabilidade a biomas, somos nós. Nós permeamos por praticamente todos os biomas do planeta, segundo esses registros fósseis, até um pouquinho antes do Holoceno. Com exceção do 8, que é a tundra seca, porque não significa que não passamos por lá, mas é porque não foram encontrados registros fósseis nesse domínio, né? E de grandes barreiras de gelo também não foram encontradas, mas existem alguns indícios já no final da última era glacial, da nossa transposição aqui, da nossa chegada ao continente americano, América do Norte. Mas é interessante observar, né, como essa dinâmica ocorreu. As primeiras espécies de hominídeos muito mais relacionadas a florestas temperadas, que é esse grande grupo aqui, desculpem, de florestas temperadas, não, de savanas, esse grande grupo aqui, 6, e nós, um pouco mais relacionados a florestas temperadas, né, mas também ocorrendo em florestas tropicais e em savanas também, ou seja, numa amplitude maior de vegetações. Então, os nossos ancestrais, Homo sapiens, eles tinham uma nítida preferência por mosaicos de paisagens. E aí é interessante observarmos que, nesse mesmo trabalho, os pesquisadores mostram que os nossos ancestrais, Homo sapiens, tinham preferência por paisagens com alta diversidade de mamíferos vertebrados. Obviamente, né? De mamíferos, de grandes vertebrados. Desculpa. Significa que nós tínhamos uma preferência por áreas que ofereciam mais recurso proteico. E talvez aqui seja um momento adequado de falarmos do surgimento do conceito de serviços ecossistêmicos, que são serviços da natureza prestados ao homem, como, por exemplo, a alimentação. E aqui eu falo de uma outra tendência, porque até então fizemos um recorte das preferências, né, relacionadas a adaptações, a biomas, a eras geológicas, mas nós também tivemos as grandes catástrofes naturais, né, e essas catástrofes também condicionam alterações climáticas. E isso é muito pouco mencionado na literatura. Então, aqui eu estou me referindo especificamente a grandes erupções vulcânicas na história do planeta. Tá? E aí nós podemos considerar 2 grupos de erupções. Aquelas que atingem acima de 300 quilômetros, desculpem, até 300 quilômetros quadrados, cúbicos, e aquelas que atingem mais entre 300 e 800 quilômetros cúbicos, e as que atingem acima de 800 quilômetros cúbicos.
que são capazes de gerar pequenas eras de inverno no planeta. E aqui, um trabalho muito interessante sobre, nessa linha aqui, nós temos as linhagens, né, as espécies humanas, vindo da direita para a esquerda, em termos geológicos. Então, aqui, olha, Homo sapiens. E essas linhas vermelhas são as linhas de grandes erupções. Vejam como nós tivemos vários processos de erupções vulcânicas no planeta. Elas têm espaçamento, elas não ocorrem assim, numa frequência tão grande, mas ocorrem. Inclusive, existem cientistas, especialistas, que falam que nós podemos ser acometidos, né, com grandes explosões vulcânicas, erupções vulcânicas, num futuro próximo, como, por exemplo, Yellowstone, e que levariam a mudanças muito bruscas, perda de população humana, perda de espécies de maneira geral, e isso faz parte da história evolutiva do planeta. E aqui as erupções acima de 800 quilômetros cúbicos. E por que isso é importante? Esta foi a maior erupção relacionada à nossa espécie, já registrada, uma erupção na Indonésia, onde a humanidade quase literalmente levou no toba, que foi a erupção do vulcão Toba, em Sumatra, na Indonésia, há cerca de 74, 73 milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. E essa erupção, ela teve uma magnitude tão grande que o planeta chegou a ficar um pouco mais de um ano, segundo projeções, com um inverno condicionado pelas cinzas vulcânicas. Então, foram encontrados resquícios de cinzas em todos esses pontos já vasculhados no planeta. Isso levou a uma perda brutal de espécies que eram utilizados, né? Lembrem-se, nossa espécie forrageava outras espécies, principalmente mamíferos, grandes mamíferos. Isso levou a uma perda de espécies, levou a uma perda de espécies de plantas, e isso gerou um gargalo populacional para o Homo sapiens, e evidências científicas mostram que a nossa população chegou a atingir somente 10 mil pessoas em núcleos isolados ao longo do planeta. Existem teorias que mostram que esse evento também fez com que buscássemos mais sítios seguros e ampliássemos ainda mais a nossa capacidade de adequabilidade ambiental no planeta. Então, nós sobrevivemos a essa onda. Alguns cientistas dizem que essa foi a pá de cal nos neandertais, que não conseguiram se adaptar a esse extremo, né? Não tiveram a plasticidade para buscar locais de refúgio, que eles tinham um nicho muito concentrado na região europeia. Mas esse é um exemplo de que esses padrões naturais podem levar a declínios populacionais fortes, passar do tempo. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, da magnitude desse supervulcão em relação ao Vesúvio, por exemplo. Ao Krakatoa, que é muito utilizado como exemplo em sala de aula, né, exemplo de sucessão primária. Ou seja, vimos que a nossa espécie está condicionada a alterações climáticas, né, e foi moldada por essas alterações climáticas. Mas e o presente? O que nós observamos no presente? Só fazendo essa recapitulação. Essa longa jornada de temperatura do planeta, um planeta mais quente, chegando num período mais frio, e agora num Holoceno, onde estamos observando um aumento significativo de temperatura
relacionada a ações antrópicas. O que o painel, o IPCC, o painel de mudanças climáticas, argumenta, né? O que ele compila sobre isso, que é o nosso principal centro de informações, formado por centenas de cientistas de diferentes áreas. Então, o que nós observamos? E aqui pegando um recorte até o início dessa década. Um aumento contínuo de emissões de gases de efeito estufa, principalmente relacionados a carbono e nitrogênio. Então, ó, aumento de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Isso, gente, tem a ver com fertilização. Isso tem a ver com um processo que vai desde a destruição do hábitat, que é o corte, a retirada da vegetação. Então, você tem carbono, porque emissão de carbono, porque majoritariamente isso é feito pelo processo de slash and burn, corte e queima. Você tira ali aquela madeira que é útil, queima o resto e depois retira aquilo da superfície. Boa parte das raízes permanece em processo de degradação, de decomposição e emite metano, que é cerca de 20 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. Então, temos essa emissão direta e óxido nitroso muito relacionado ao processo de fertilização, de condicionamento da terra. Então, temos um processo para alimentar essa crescente população com uma crescente renda, porque o mundo está aumentando em renda, e com esse crescente padrão de consumo, principalmente de proteína. Então, boa parte do que emitimos é flatulência e arroto do gado, que é feito para alimentar essa população crescente. Aumento da temperatura da superfície, de forma muito significativa, e eventos observados, né, principalmente eventos extremos, em relação desses aumentos de gases de temperatura. Só para vocês terem uma ideia, esse é um mapinha da perda de cobertura de vegetação. Nós falamos florestal, mas envolve savanas, campos, tundras, enfim. A perda de cobertura vegetal nos últimos 20 anos, né? De uma forma absurda. Principalmente aqui, perda em floresta boreal, perda. A Amazônia ainda se mantém como um refúgio, né? Desses ecossistemas, mas está extremamente ameaçado, e a gente discute isso a todo momento. Mas é um planeta que vem perdendo suas funções ecossistêmicas de uma maneira super acelerada. Um recorte para o Brasil, para vocês terem ideia, a perda, né? Esse aqui é interessante, esse diagrama, que mostra como boa parte da nossa floresta foi convertida para agropecuária. Existem outras formas de conversão, como área não vegetada, área urbana, mas a nossa perda significativa é o agro, é agropecuária. Não tem desculpinha furada, não tem blá, blá, blá. Temos que encarar isso de frente. A nossa perda de serviços ecossistêmicos, o principal fator, o driver, é agropecuária. Então, aqui, olha, perda de vegetação nativa, pastagem, e não é só o aumento da pastagem. As pastagens, elas aumentam em território e elas se mantêm degradadas, o que demanda uma ação de fogo na paisagem frequente. Esse é o caso aqui da Zona da Mata. São pastagens extremamente degradadas e com grande incidência de fogo,
contribui muito pouco para o nosso PIB. Para vocês terem ideia, esses dados eu levantei em 2023, tá? Aqui, Juiz de Fora tem cerca de 67% da cobertura de pastagem, e isso só significa 0,5% do PIB do município. É uma coisa ridícula, né? É um desperdício de capital natural absurdo. Até porque, gente, nós que moramos aqui, boa parte da população que consome essa proteína, compra onde? No supermercado. Carne a vácuo, carne que é preparada, carne que vem do Centro-Oeste, ou da região do Cerrado Mineiro. Esse consumo aqui para a pequena cultura de gado leiteiro e gado de corte é muito precária. Então, precisamos pensar em ações para quebrar esse paradigma, mudar a valoração da terra, ações, culturas, isso envolve todos os setores da sociedade. Isso tem acontecido em alguns locais do planeta, essa mudança de economia mais circular. Não quero entrar tanto nisso aqui para não fugir, não pegar esse atalho, mas é uma demanda necessária porque estamos observando, olha, que estamos perdendo vegetação de uma maneira muito acelerada. Aqui é um recorte de 85 para 2022. Então, perdemos muita, tivemos uma perda líquida muito grande em pouco espaço de tempo. E o futuro? O futuro é baseado em projeções. Então, temos aqui projeções de emissões de gases do IPCC. Essas aqui, NDCs, é uma questão que eu abordo bastante na disciplina de gestão ambiental, que são as contribuições nacionalmente definidas dos países, desculpe, para diminuição do aquecimento global do planeta, do aquecimento do planeta, né? E se referem a ações para mitigar, e com base nessas ações são delineados cenários que vão dos mais otimistas aos mais pessimistas. A notícia ruim é que hoje nós vivemos o cenário pessimista. Não estamos pisando no freio, estamos pisando no acelerador. Tá? Então, esses cenários mostram que se diminuíssemos, que NDC são essas? Por exemplo, o que o Brasil propôs como contribuição nacional? Restauração, reflorestamento, vamos colocar no mesmo pacote, de 27 milhões de hectares, ou seja, plantio de floresta à torta e à direita. Não é isso que o nosso Congresso Nacional faz. Pelo contrário, tivemos a aprovação do desmonte da legislação ambiental, principalmente florestal, muito recentemente, né, nessas caladas da madrugada. Então, esse é um ponto. Fazendo um recorte para o Brasil. Outra coisa, mudanças de matrizes energéticas. Bom, isso tem sido prospectado para biodiesel, tal, mas de maneira muito tênue. Argumenta-se que o Brasil usa bastante combustível não poluente, em termos de carbono, como metanol, etanol, e agora essa nova onda de energia solar, fotovoltaica. Tudo bem, são ações necessárias, porém também tem um impacto, né? Eu acho que a grande questão aqui é como a nossa política de restauração ecossistêmica tem sido lenta e pouco influenciada, até por essas aparas legais. Fala-se nisso, mas promulga-se a quebra da legislação ambiental. Isso é um recorte para um país que é reconhecido como a detentora da melhor legislação ambiental do planeta. Imaginem outras áreas que não têm esse controle, outras áreas tropicais, né, onde o recurso, o dinheiro em curto prazo fala mais alto. Essa é a questão. A economia está de uma maneira, né, o financismo e tudo mais, estamos numa
uma aceleração capitalista tão grande que todas as ações são pensadas em curto prazo. Então, essas conversões de terra são pensadas em curtíssimo prazo. Isso até distou um pouco do que se fala de mercado de carbono, que o investimento é para décadas. O mercado de carbono grosso, que dá dinheiro, tá? Milhões e milhões de reais. Então, fala-se em ações de décadas. Para a nossa escala de financeira, isso é um pouco incompatível. Temos que mudar esse paradigma também. Agora, o que nós estamos vivenciando hoje é uma tendência de aumento da temperatura para o cenário pessimista. O que isso gera? Aqui, algumas projeções. Ó. Se o planeta aumentar 4 graus até 2100, é o que nós estamos vivendo hoje, nesse cenário. Observem aqui, olha, padrões de aumentos de temperatura no planeta. Então, regiões como a nossa, tropical aqui, essa região, vão experimentar aumentos médios, que podem chegar a 7 graus. Aí você fala, mas é pouco. Não, não é. Isso muda todo o sistema de chuvas do ambiente. Faz com que tenhamos esses eventos extremos cada vez mais acelerados, como que estamos vivenciando, tá? Por exemplo, a maior crise climática que já vivenciamos, que foi aquela inundação catastrófica do Rio Grande do Sul, tende a ocorrer com maior frequência. Eu acompanhei todo aquele processo, eu acompanhei as ações do Ministério da Reconstrução, todo o processo, foram investidos bilhões e bilhões de reais para manter a economia. Agora, o país não tem caixa para lidar com esse tipo de coisa de maneira muito frequente, porque isso impacta muito o orçamento. Aí é um efeito econômico, né? Além das vidas perdidas. Então, aumento de ciclones no sul, de eventos extremos, chuvas como a que estamos vivenciando, né? Recentemente tivemos aqui em Juiz de Fora áreas que choveram mais de 100 milímetros em uma hora. Isso é 1/3 do que chove no mês todo. Nenhuma cidade está apta a lidar com isso, né? E isso tem relação com esses aumentos de temperatura. Aqui, a da umidade do solo, né? Uma perda de umidade do solo, então teremos uma perda considerável em algumas regiões e um aumento em outras, ou seja, um desbalanço. Qual que é a relação direta conosco? Agricultura, né? Manutenção de segurança alimentar. E aqui, aumento de precipitação. Então, teremos aqui mudanças em ciclos de precipitação em torno de 20%, 30%. Ou seja, em segurança hídrica. Teremos essas... Isso, gente, as projeções em larga escala. Tá? Além de processos diretos como perda de espécies por falta de adequabilidade ambiental, né? Principalmente espécies oceânicas, que vão sentir essas mudanças pela acidificação dos oceanos, e risco severo de aumento de doenças, aumento de possibilidade de novas pandemias, de grandes epidemias, principalmente nas regiões tropicais, olha. Impacto nas cadeias de alimentação. Aqui é muito interessante, olha, mostra em roxo aqui as áreas que tendem a perder a adequabilidade para as culturas existentes atualmente. Então, olha, boa parte do planeta vai perder a adequabilidade do comércio que existe hoje, né, de cultura. Nós já perdemos aqui no Brasil, eu costumo falar sempre isso em sala de aula,
já perdemos a adequabilidade de áreas que no passado, há 2 séculos atrás, eram áreas de café. Por exemplo, o noroeste fluminense, parte da Zona da Mata, que no final do século XIX, início do século XX, produziam muito café, hoje não tem mais adequabilidade para isso. Hoje é pastagem degradada. Tá? E com forte tendência a seca, processo de aridez nessas regiões. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse trabalho é muito interessante, é um artigo de 2021 na Nature Climate Change, que mostra como as nossas terras agrícolas já estão e tendem a sair do seu espaço ótimo. Vejam só, cerca de 28% das nossas terras agrícolas hoje já estão fora do seu envelope climático ótimo. Então, muitos demandam irrigação para poder complementar esse envelope. Problemas de geada, de seca. 50%, metade da nossa agricultura, sairá do seu espaço climático adequado até 2030, até depois de amanhã, tá? Daqui a 4 anos. Já estamos passando por isso. E cerca de 3/4 da nossa agricultura sairá desse espaço climático até 2060, mantendo esses cenários, né? Então, gente, o caso é perigoso. Já vivemos a era das emergências climáticas. Agora temos que lidar com as mitigações, né? E lidar com como cuidar dos desastres que vão acontecer, porque eles tendem a aumentar. É por isso que se fala muito em cidades resilientes, nos planos de crise climática dos estados, nos planos de emergência climática nos municípios. Tá? Essa é uma coisa séria, porque a ciência já mostra que isso está acontecendo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns recortes de jornal, né? Então, fala, olha, cultivos que já sofreram com as mudanças climáticas, então estão azeite, arroz e soja. De fato, o azeite sofreu isso. Eu vivi 1 ano, voltei de Portugal agora em dezembro, e eles passaram por um estresse financeiro grande lá. Não foi só o azeite, a região vinícola também, que são as principais economias, os principais produtos, né, do país. E isso impactou no mundo todo. Impactou na inflação do azeite. El Niño e mudanças climáticas afetam safras e dificultam previsão para a agricultura. Essa é uma notícia de 24. Arroz dispara, isso aqui também foi de 24 para 25. Hoje o arroz diminuiu porque tem uma certa oferta e também tem uma política de governo, né, para diminuir recurso de cesta básica, então arroz, feijão. Mas essas flutuações tendem a acontecer muito. Não sei se vocês se lembram a discussão que existia de importar arroz do Uruguai e trazer arroz de outras regiões para cobrir esses déficits, né? E o que encarecia muito a cesta básica. Isso acaba entrando no nosso ringue político do dia a dia, né? Isso é muito utilizado como argumento, inflação e tudo mais. Num país tipicamente agrário, isso vai alimentar muito debate político, sendo que não há uma... Existem planos, existem leis, mas, falemos a verdade, não há uma vontade nacional do Congresso Nacional dos nossos representantes em que isso aconteça. Uma coisa é você ter a legislação, ter planos, ter política, a outra é o Congresso aprovando recursos e aprovando leis para desmantelar as ações. Aqui,
Para a gente encerrar alguns estudos do grupo, essa aqui foi a tese de doutorado do Ricardo Castro. Isso aqui é uma modelagem que nós fizemos, né, de adequabilidade de nicho da palmeira nativa macaúba, que é uma promessa para biocombustível. Então, mostra que ela tende a ficar estável, mesmo com as alterações climáticas, que é uma planta rústica, típica de clima quente. Então, ela tem uma adequabilidade boa, né? Ela terá pequena retração em alguns pontos, ela tem uma inadequabilidade em áreas muito quentes e úmidas, mas para a nossa região pode ser um futuro promissor para recuperação de pastagem degradada. Pelo menos a modelagem mostra que ela tende a ter uma estabilidade nesse envelope climático. Por outro lado, aqui, a modelagem da tese da Kelly Antunes, onde nós pegamos áreas de floresta nebular, que são áreas úmidas em topos de montanha, e são produtoras de água, serviços ecossistêmicos, e essas florestas tendem praticamente a desaparecer nas próximas décadas. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, em vermelhinho são as áreas adequadas hoje, são as áreas de floresta nebular de hoje, e aqui os diferentes cenários otimistas e pessimistas, e todos mostram que teremos uma perda de florestas. E é interessante que vocês observem que as modelagens mostram que essas florestas, essas espécies tendem a migrar, né? Só que essas áreas aqui são áreas tomadas pela agricultura, ou seja, elas vão migrar para o limbo, para lugar nenhum. Então, teremos essa perda de água. Inclusive, temos um projeto em andamento, é a tese da Nina Caldeira, que nós estamos testando em campo, monitorando parcelas, se de fato essas mudanças já vêm acontecendo, comparando borda e interior, e a dinâmica, processos de mortalidade, estoque de carbono, regeneração. A nossa hipótese é que espécies de borda, que são mais generalistas, já estejam adentrando nessas áreas que estão em processo de perda de adequabilidade de nicho. E, por último, essas áreas urbanas também, aqui foi a tese do Helder, e o artigo recém-publicado, saiu em novembro, dezembro do ano passado, mostrando que as nossas áreas de florestas urbanas também têm perda considerável de adequabilidade. Mesmo áreas urbanas com estresse, e aqui, no caso, as florestas urbanas, tá? Tendem a perder a adequabilidade. Então, já temos poucas florestas em áreas urbanas. Significa que teremos processos de mudanças de populações, mudanças de interações tróficas, espécies invasoras muito mais adequadas a esses ambientes. E é isso, gente. Espero que a mensagem tenha sido passada. Síntese desta breve exposição. 1. Somos condicionados por alterações climáticas naturais, ela nos moldou, o nosso sucesso está relacionado a mosaico de paisagens, forrageamento de recursos e capacidade, né, de vivermos em diferentes envelopes climáticos, diferentes nichos, coloquemos assim, né, considerando que nicho é gradiente de recurso. Porém, estamos pisando no acelerador e levando a mudanças em ciclos de elementos muito acelerados e que tendem a nos impactar. E também corremos o risco de processos naturais, como erupções vulcânicas de grande porte, né, que já são monitorados pela ciência, com certo risco. Mas a nossa questão central é lidarmos com
as mitigações das alterações climáticas, com a crise climática, que ela já é fato, né, e buscarmos formas de suavizarmos isso, principalmente através de plantio de florestas, de ecossistemas naturais, tá? Então tá aí o contato para alguém que tenha dúvida, acompanhe também o Instagram do laboratório, que é onde é o nosso principal canal de comunicação, tá bom? E agora eu passo a palavra para a pesquisadora Alice Rodrigues, e no final teremos um debate. Tá joia, Fabrício, eu vou colocar minha apresentação aqui. Vou parar a minha. Enquanto isso, excelente palestra, aprendi muitas coisas, fiquei aqui, ó, viajando no assunto, muito interessante. Que bom. Qualquer coisa você me dá um alô aqui, tá, Alice? Agora, fica à vontade. Obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço, eu vou colocar minha apresentação, e aí você só me dá um feedback aqui se está projetando direitinho. No Meet, sim. Vou dar uma olhada aqui no YouTube. Tudo certo. Então tá joia. Fabrício, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos que estão presentes. Eu já havia me apresentado no início, mas eu vou me apresentar novamente, porque eu vi que entrou bastante gente depois que eu falei. Meu nome é Alice, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, junto ao Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas, vinculado ao Departamento de Biologia Vegetal, e eu trabalho principalmente com funções ecossistêmicas, sobretudo estocagem de carbono. O meu pós-doutorado, a gente usa uma abordagem de machine learning para prever, né, associação principalmente de traços funcionais com estocagem de carbono, com funcionamento ecossistêmico. E, além disso, eu sou uma das dirigentes da ProBiodiversa Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, que a gente atua com projetos, né, socioambientais, ambientais e sociais, em diversos ecossistemas, principalmente em Minas Gerais e no Brasil como um todo. No final, eu vou colocar as informações da ProBiodiversa para quem tiver interesse em acompanhar os nossos trabalhos. Bom, eu vou falar um pouco nessa minha apresentação sobre o papel das espécies-chave na manutenção da multifuncionalidade dos ecossistemas. Durante a apresentação, né, o que eu vou abordar? Eu irei abordar algumas funções e serviços ecossistêmicos atrelados a essas funções ecossistêmicas, o que seriam, né, o conceito de espécie-chave e a importância dessas espécies-chave para determinadas funções ecossistêmicas e a relação dos traços funcionais com essas funções e serviços ecossistêmicos desempenhados por algumas espécies-chave, e algumas implicações práticas que eu irei trazer no final da apresentação. Bom, então, o que seriam funções ecossistêmicas? Eu trouxe essa definição aqui, que seriam os estoques
e fluxos de matéria e energia ao longo do tempo e do espaço, impulsionados pela atividade biológica. E a biodiversidade, ela é aceita como um dos principais fatores que impulsionam as funções ecossistêmicas. Ou seja, é necessário que se haja uma grande biodiversidade para que se tenha funções ecossistêmicas numa determinada, num determinado ecossistema, numa determinada floresta e etc. Então, a biodiversidade é o pilar que mantém as funções ecossistêmicas no planeta. Bom, alguns exemplos de funções ecossistêmicas: a polinização, a filtragem e o armazenamento de água no solo, né, pelo solo, a estocagem de carbono pelas florestas e outros ecossistemas, né, e a relação dessas funções com a biodiversidade, né, novamente a biodiversidade sendo um pilar para a manutenção das funções ecossistêmicas. Bom, cada função ecossistêmica, ela está atrelada a um serviço ecossistêmico. Então, a polinização, né, por exemplo, realizada por insetos, abelhas, ela está relacionada à produção de frutos, que é um serviço ecossistêmico. A filtragem e o armazenamento de água pelo solo, que é uma função ecossistêmica, ela está atrelada ao serviço ecossistêmico, que é a provisão de água, né? Água potável, a água que chega nas nossas casas e que nos abastece. Então, esse seria o serviço ecossistêmico atrelado à função ecossistêmica de filtragem e armazenamento de água pelo solo. A estocagem de carbono, que é uma função ecossistêmica, ela está atrelada ao serviço ecossistêmico de mitigação de mudanças climáticas. Então, as florestas, né, um dos ecossistemas que estocam carbono são as florestas, um dos principais ecossistemas que estocam carbono, retiram da atmosfera esse gás que impulsiona e que agrava o aquecimento global, e isso traz um serviço ecossistêmico de mitigação de mudanças climáticas. E todas essas funções atreladas a esses serviços ecossistêmicos, todos eles juntos, né, eles estão relacionados ao bem-estar da humanidade. Ou seja, o bem-estar humano, né, os serviços que são prestados à natureza, ele é intrínseco a esses serviços ecossistêmicos, né, que são os benefícios vitais que a natureza oferece, como ar puro, água potável, né, serviços ecossistêmicos de provisão de alimentos, de regulação do clima, do controle de doenças, né, que são serviços de regulação, a formação do solo, a ciclagem de nutrientes, que são serviços de suporte, e os benefícios recreativos, que são os benefícios culturais. Então, ou seja, as funções e os serviços ecossistêmicos, né, estão atrelados aí ao nosso dia a dia, ao nosso bem-estar, como o nosso papel social. E o que seriam as espécies-chaves, né? As espécies-chaves, elas são aquelas espécies cuja remoção provoca mudanças significativas na composição, na diversidade e no funcionamento do ecossistema. E o impacto de uma espécie-chave, ele vai além de sua biomassa ou frequência, ou seja, a espécie ela não precisa ser abundante no ecossistema para ela ser uma espécie-chave, ela pode ser uma espécie rara. E ela atua, né, como reguladoras de vários processos ecológicos. E aí alguns exemplos, né, essas espécies elas podem ser árvores dominantes, então árvores que dominam em número
em um determinado ecossistema, ou mesmo espécies raras, não necessariamente precisam ser espécies abundantes, podem ser espécies raras. Espécies facilitadoras são espécies-chave para o funcionamento do ecossistema, polinizadores, dispersores, e espécies com forte influência no solo são alguns exemplos de espécies-chave. E aí eu trouxe aqui esse artigo, que eu achei muito interessante, inclusive eu recomendo a leitura, que é da Laura Di, que ele aborda como, né, que as espécies raras, que os serviços ecossistêmicos, eles dependem das espécies raras. E aí, o interessante desse artigo é o seguinte, eu até trouxe essa pergunta: quais são as espécies-chave para a manutenção das funções e dos serviços ecossistêmicos? E a resposta, lendo esse artigo, depende de uma série de fatores. Depende do tipo de vegetação que a gente está levando em consideração. Então, cada tipo de vegetação terá uma espécie-chave que mantém as funções desse ecossistema, o histórico de uso daquele ecossistema, fatores ambientais, né, clima, tipo de solo, condições topográficas, devem ser levadas em consideração, né, para a gente entender quais são as espécies-chave que mantêm as funções desse ecossistema, e a escala espaço-temporal. Então, esse artigo, ele aborda uma questão muito interessante na ecologia da conservação, que é em que circunstâncias os serviços ecossistêmicos eles dependem das espécies raras. Tradicionalmente, o que a gente encontra na literatura sobre biodiversidade e funcionamento de ecossistema? Na literatura como um todo, a gente encontra que as espécies dominantes, por elas serem mais abundantes, elas são as grandes responsáveis por grande parte dos fluxos de matéria e energia. Só que a autora, ela argumenta nesse artigo que as espécies raras, elas podem ser determinantes para determinados serviços ecossistêmicos, né, dependendo do tipo de serviço, como eu falei, do contexto ambiental, das interações ecológicas que estão envolvidas. E aí, ela aborda que existem diferentes mecanismos pelas quais as espécies raras elas sustentam, né, determinado serviço ecossistêmico. Por exemplo, algumas espécies, né, algumas espécies-chave, espécie aqui chamadas de rara, por essa autora, elas possuem alguns traços funcionais únicos ou extremos, né, como ela chama. E por apresentar esses traços funcionais, elas desempenham funções que nenhuma outra espécie realiza. Por exemplo, uma espécie ela pode ter traço funcional relacionado à fixação de nitrogênio no solo, ou alguma polinização muito especializada, né, algum inseto que poliniza determinadas espécies, e é só feita por essa espécie, porque é uma polinização muito especializada, decomposição de certos compostos específicos, então é feito por determinadas espécies-chave, né, por determinadas espécies que ocorrem de forma rara naquele ecossistema, e ela aborda também a importância desproporcional em condições específicas, ou seja, algumas espécies raras, elas podem se tornar dominantes sob certos regimes ambientais, por exemplo, sobre eventos climáticos extremos, perturbações, mudanças de uso do solo, né? Essas espécies, elas se tornam latentes, né? Cujo papel elas são determinantes ou emergem sob determinadas condições ambientais extremas.
E aí eu trouxe, por exemplo, né, ainda falando do artigo da Laura Di, que alguns serviços ecossistêmicos, como o serviço de regulação, né, por exemplo, estocagem de carbono, ele é altamente dependente da escala. Então, espécies geograficamente restritas, como, por exemplo, a sequoia, que é uma espécie muito restrita localmente, elas têm uma alta contribuição local, né, para a estocagem de carbono, mas uma baixa contribuição global. Então, naquele contexto, né, o que depende, né, quais são as espécies-chave para a manutenção dessas funções ecossistêmicas, se a gente for levar em consideração escala espaço-temporal, para a estocagem de carbono, algumas espécies terão contribuição local muito alta, mas uma baixa contribuição global, né, como o caso da sequoia. Serviços de provisão, por exemplo, de alimento, de recursos comerciais, como é o caso aí que ela traz do atum. A escala de dependência da provisão desse serviço, local e global, ela pode se equivaler, né, dependendo do mercado. Porque as espécies numericamente raras, elas podem ter alto valor econômico unitário, como, por exemplo, esse atum, que apesar de ser raro, ele sustenta uma cadeia, né, cadeias globais de provisão, devido a seu alto valor por indivíduo. E aqui ela deixa muito claro que a raridade, ela não implica na baixa contribuição, especialmente quando há integração, né, com o comércio de determinado produto. E já os serviços, né, culturais, como, por exemplo, o valor simbólico, estético, identitário, como o caso do panda, né, que é pouco dependente da escala espacial. Então, é uma espécie rara, que tem alto valor cultural global, independente da sua abundância ou distribuição, né, porque ele é um ícone global de conservação, tem alto valor cultural, mesmo com populações reduzidas e áreas restritas. Então, sintetizando esse artigo da Laura Lee, o que faz uma espécie ela ser chave para uma determinada função ecossistema? Então, depende do ecossistema que a gente está estudando, depende da escala espaço-temporal, depende do serviço que a gente está analisando. Então, é estudar localmente, regionalmente, os ecossistemas para entender o papel e o valor de cada espécie naquele ecossistema. E aí, já entrando em teorias um pouco mais ecológicas, a gente sabe, né, já é entendido que na natureza há uma dominância de espécies em funções ecossistêmicas. O que acontece? Algumas espécies, elas contribuem de forma desproporcional para uma determinada função ecossistêmica, como, por exemplo, produção de biomassa, produtividade, produção de serrapilheira, decomposição. Então, algumas espécies, algumas poucas espécies, elas contribuem muito para essas funções ecossistêmicas, enquanto que a maioria das espécies, né, são redundantes. Isso é muito típico dos ecossistemas, principalmente dos ecossistemas florestais. Por exemplo, na Amazônia, existem cerca de 16 mil espécies, segundo essa publicação da Fawcett, de 2014. E dessas 16 mil espécies, apenas 227 espécies, ou seja, 1,4% do total de espécies, são responsáveis pelo armazenamento de 50% do carbono de toda a Amazônia. Então, ou seja,
Essas 227 espécies, desse grande pool de espécies que existe na Amazônia, são as dominantes nessa função, nesse serviço ecossistêmico. Então, são as espécies que a gente chama aqui de espécies-chave, né, na Amazônia, para armazenamento de carbono, seriam essas 227 espécies. Isso ocorre também em outras regiões do planeta, por exemplo, na África Central, em toda essa floresta que abrange o centro da África, assim como na Amazônia, cerca de 1,5% de todas as espécies que são encontradas em toda essa vastidão desse ecossistema, que são responsáveis pelo estoque de carbono, ou seja, uma pequena porção de espécies-chave sequestram e armazenam todo o carbono dessa região, desse ecossistema. E isso não ocorre, né, só em grandes ecossistemas, né? Por exemplo, a gente fala da Amazônia, a gente fala de todas as florestas da África Central, isso também ocorre em escala local. Então, independente da escala, a gente vai conseguir observar esses fenômenos. Por exemplo, nesse artigo que eu fiz no meu mestrado, a gente estudou o efeito da topografia na distribuição dessas espécies dominantes numa floresta de Mata Atlântica aqui no município de Viçosa. E aí a gente encontrou que pouquíssimas espécies estocam, né, a maior parte do carbono na floresta que nós estudamos, e que esse estoque de carbono ele está relacionado, né, ele tem efeito principalmente de condições topográficas. Então, a gente analisou duas áreas, em uma área, apenas duas espécies estocavam 50% do carbono de toda aquela área, e na outra área, 5 espécies estocavam todo o carbono daquela área. Isso porque as áreas, elas estavam sob influência de condições topográficas distintas. Então, uma área, que a gente chama aí de área sudeste, ela é uma área com menos influência topográfica, então uma área que tem menos espécies, é menos rica em espécies, ela, por ter menos espécies, né, as espécies que estocam carbono foram concentradas em 2 espécies apenas, e na área mais rica em espécies, que tem uma maior influência de topografia, cerca de 5 espécies estocavam todo o carbono daquela área. Então, independente da escala, nesse caso, a escala ela não é um fator crucial, há espécies que dominam, a espécie-chave, né, que dominam a estocagem de carbono. E por que, né, que quando a gente fala lá na Amazônia, das 16 mil espécies, 227 espécies estocam 50% do carbono. Aqui na Mata Atlântica, das 120 espécies que eu estudei, apenas 2 espécies estocam 50% do carbono daquele ecossistema. Por que essas funções ecossistêmicas, elas estão relacionadas a traços funcionais que otimizam essa função ecossistêmica. Por exemplo, o carbono, a estocagem de carbono, ela é relacionada com traços como o diâmetro máximo do indivíduo, né, da árvore que a gente está analisando, a altura desse indivíduo e a densidade da madeira. Então, essas espécies que dominam a estocagem de carbono, que são chave para a estocagem de carbono, são espécies com altos valores desses traços funcionais, com alta densidade de madeira, com uma altura e com um diâmetro máximo maiores em relação às outras espécies. Então, elas possuem esses traços que são fundamentais para que essas espécies sejam chave
naquela função ecossistêmica. Bom, e aí eu trouxe aqui agora alguns exemplos de funções ecossistêmicas que são mediadas por espécies-chave. E aí, a primeira função ecossistêmica é a ciclagem de nutrientes, onde as espécies arbóreas com alta produção de serrapilheira, raízes profundas, ou com associação com micro-organismos simbióticos, por exemplo, as leguminosas fixadoras de nitrogênio, elas aumentam a fertilidade do solo, a disponibilidade de nutrientes, a eficiência no uso de recursos. E aí, alguns exemplos que eu trouxe, né, como as espécies do gênero Inga, são espécies-chave na manutenção da função ecossistêmica de ciclagem de nutrientes dentro de uma floresta, de um ecossistema. A polinização e a dispersão de sementes também, espécies vegetais que sustentam polinizadores e frugívoros ao longo do ano mantêm, né, redes de interações funcionais. Aqui eu trouxe esse artigo, que ele aborda a importância o efeito, né, a importância da ingestão de sementes por morcegos e pássaros, né, para a germinação dessas sementes. Então, quando uma semente ela é ingerida por esses animais, a taxa de germinação ela aumenta e, ao mesmo tempo, esses animais se beneficiam, né? Essas sementes são alimentos para esses animais, e ao mesmo tempo que a taxa de germinação aumenta. E a diversidade de dispersores, ela é importante para a manutenção dessas funções ecossistêmicas. Então, quanto mais formas de dispersar, quanto maior a biodiversidade desses dispersores no ecossistema, maior a manutenção dessa função ecossistêmica de dispersão e de produção de frutos. E aí, eu trouxe esse artigo que ele aborda a questão da dominância, da hiperdominância, da produção de frutos na Mata Atlântica. Então, as autoras, elas estudaram ao longo de 2 anos a produção de frutos, né, em parcelas de Mata Atlântica, e elas constataram que a Euterpe edulis, que é o nosso açaí Jussara da Mata Atlântica, ele é responsável pela dominância, né, na produção de frutos na Mata Atlântica, ou seja, mais de 50% de toda a produção de frutos, né, da biomassa de frutos, ela está nessa espécie. Então, dependendo do ecossistema, dependendo da floresta estudada, algumas espécies elas serão chave para a produção de frutos daquele ecossistema. Então, o açaí Jussara Euterpe edulis, de forma geral, na Mata Atlântica, é a espécie que mais contribui para a produção de frutos, né, para essa função ecossistêmica na Mata Atlântica. Para a produção de serrapilheira e reabsorção de nutrientes, aqui falando um pouco de traços funcionais que são importantes para essa função ecossistêmicas, traços como deciduidade, espécies que perdem muita folha ao longo do ano, ou nas condições críticas, né, de seca, e a distribuição das raízes, né, espécies que têm uma maior distribuição de raiz no solo, são as espécies que contribuem são espécies-chave para a produção de serrapilheira e para a reabsorção de nutrientes nos ecossistemas. Então, mais uma vez, relembrando, a função ecossistêmica, ela está diretamente relacionada a um traço funcional
da espécie. Então, uma espécie, para ela ser chave numa função ecossistêmica, ela deve possuir traços que permitam que essa espécie seja, né, chave para essa função. E a relevância, né, desses traços sobre as funções ecossistêmicas. Como eu disse, existe uma série de funções ecossistêmicas, né, aqui eu trouxe alguns exemplos: ciclagem de nutrientes, fertilidade do solo, fixação de nitrogênio, armazenamento de carbono, dispersão de sementes, produção de frutos. Todas essas funções ecossistêmicas, elas são atreladas a traços funcionais. Então, uma espécie que ela é chave para uma determinada função ecossistêmica, por exemplo, uma espécie, ela é chave em uma floresta para o armazenamento de carbono. Ela não necessariamente será a mesma espécie chave para ciclagem de nutrientes. Por quê? Porque ela não possui os traços funcionais atrelados a essa função. Então, a função ecossistêmica, ela está atrelada a um traço funcional, e uma espécie que é chave para uma determinada função ecossistêmica, ela não necessariamente também é a mesma espécie chave para uma outra determinada função ecossistêmica, porque ela não possui esse traço que otimiza essa função. E aí eu trouxe algumas implicações práticas, principalmente levando em consideração projetos de restauração e seleção de espécies, né, dependendo da função e do serviço ecossistêmico que se queira levar em consideração, que se queira aumentar um determinado ecossistema. Então, a castanheira, por exemplo, ela é uma espécie com grande potencial de estocagem de carbono e produção de frutos e sementes, mesmo ocorrendo em poucos indivíduos. Então, são espécies que ocorrem de forma rara, né, ocorrem em poucos indivíduos, não são espécies abundantes, mas elas contribuem de forma desproporcional, né, de forma muito dominante, para estocagem de carbono e para a produção de fruto na Amazônia, né, aqui levando em consideração a Amazônia. Outra espécie também muito importante, que seria uma espécie-chave, sobretudo na Amazônia, esse trabalho é do Pedro Villa, eu não coloquei referência aqui, mas é do professor Pedro Villa, é a embaúba, a cecrópia, que é uma espécie-chave tanto para a produção de serrapilheira como para a recuperação da fertilidade do solo. É uma espécie que perde muitas folhas, que tem uma alta produção de serrapilheira, e essa espécie, ela recupera, né, é uma espécie pioneira que recupera o solo e permite o estabelecimento de espécies secundárias. Na Mata Atlântica, né, uma espécie que é chave para produção de frutos, que é a Euterpe edulis, né, o Jussara, que, como eu disse anteriormente, ele é uma espécie muito dominante, muito hiperdominante na produção de frutos na Mata Atlântica. Então, o que a gente pode, né, tirar de tudo isso? Para se fazer uma restauração, é necessário entender o ambiente que a gente quer restaurar, aquele ecossistema que a gente quer restaurar, entender quais são as funções e os serviços ecossistêmicos que se quer implementar, que se quer restaurar, e buscar as espécies-chaves localmente ou regionalmente para, né, implementar implementar essa restauração. Então, a espécie-chave, por exemplo, aqui na Mata Atlântica, para a região de Viçosa, que eu estudei, que é a anadenantera, que é uma espécie-chave para a recuperação de carbono, no estado do Espírito Santo ou em uma outra região, pode ser outra espécie, né, que vai ser a determinante para essa função ecossistêmica. Então, é necessário a gente entender cada região, cada tipo de floresta, para buscar essas espécies chaves para se fazer esses projetos de restauração.
E aí, como considerações finais, né, eu deixo que as espécies-chave são pilares ecológicos dos ecossistemas, seu uso estratégico em restauração permite alinhar a conservação da biodiversidade e a manutenção das funções ecossistêmicas, tornando os ecossistemas multifuncionais. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Como eu disse, quem quiser conhecer um pouco mais a nossa organização, é só entrar na nossa página, probiodiversabrasil.org.br, e conhecer os nossos projetos. Muito obrigada. Bom, Alice, obrigado. Ótima aula. Bom, agradeço por apresentar o tema de maneira tão clara. E entrando também na questão, né, dos vários exemplos do nosso cotidiano, né, trazendo bons artigos. Então, obrigado. Eu recebi aqui algumas dúvidas que a Júlia me passou no chat, né? Então, acho que a gente pode começar a fazer esse pequeno debate. E também, Júlia, se você faz o favor, já coloca o formulário no chat, tá? De presença. Só para quem não entendeu ainda, nós fizemos uma inscrição, mas é praxe colocarmos uma lista quase no final do evento, né, para certificar a presença da pessoa. Tá? Vou começar aqui com algumas dúvidas, e aí a gente vai batendo um papo, tá, Alice? Deixa eu abrir aqui. Então tá, a primeira é do Igor Inácio. Quais seriam os caminhos possíveis para mudar o paradigma de uso de solo da Zona da Mata Mineira? Os sistemas agroflorestais, SAF, seriam um caminho? Se quiser começar, Alice, eu tenho algumas... Sim, eu acho que o SAF, inclusive essa palestra eu ia abordar bastante SAF, mas eu acabei tirando, Fabrício, e falei de maneira bem genérica sobre restauração. Mas sim, é uma saída muito interessante, os sistemas agroflorestais, principalmente a gente precisa conectar esses fragmentos, né, da moita atlântica. A gente tem pequenos fragmentos desconexos, né, um dos outros, e poderia, por exemplo, conectar esses fragmentos com sistemas agroflorestais, criando corredores ecológicos, né, entre os fragmentos, ao mesmo tempo que se gera alimento, que se gera renda para essas propriedades. Porque é muito complicado, igual o Fabrício falou na apresentação dele, a gente tem que dar um jeito nessas áreas que são pouco produtivas e que são pastos, né? Então, por exemplo, aí, igual você falou, em Juiz de Fora, 0,5% do PIB do município, né? Essas áreas geram apenas 0,5% do PIB. Então, como mitigar isso? Por que não implementar sistema agroflorestais? Então, esses sistemas podem conectar os fragmentos e, ao mesmo tempo, gerar renda para o proprietário. Então, às vezes, aquele 0,5% do PIB se torne algo mais relevante, né, do que ter ali poucas cabeças de gado
e, né, com uma baixa produtividade, ambientes de pasto, né? O que que você acha, Fabrício? Uhum. Não, eu concordo. Eu tenho uma visão, uma perspectiva pensando no cenário econômico. Eu estou tentando fazer a conexão de várias coisas, né? Primeiro, os SAFs são muito importantes, são extremamente necessários. A preocupação que eu tenho é com relação à escala, porque nós, pegando como base o experimento que nós estamos estabelecendo agora com a Embrapa, que Sim, o Ricardo Castro é o coordenador de campo e pós-doc responsável, né, por esse esforço. E assim, em termos de custo e de escala, é bem intenso, sabe? É bem intenso. O que facilita a pastagem extensiva é a facilidade em termos per área, né, de se manejar. Qualquer cultura dessa, em menor escala e com maior complexidade, porque o SAF tem vários elementos. Na prática, ele demanda uma maior dedicação, mais tempo. Então, a primeira coisa é ter o proprietário com perfil para ter um SAF. Ele pode ser uma solução, mas desde que você tenha o perfil da pessoa para o SAF. Alguns pequenos proprietários têm, outros não têm. Essa é uma questão de escala. A outra questão é, vamos supor que o SAF se alastre pela região, beleza. Há de se criar um caminho de escoamento desse produto. Mas antes disso, tem no pano de fundo uma mudança de paradigma da sociedade para aceitar esse SAF, porque a Zona da Mata passou por ciclos de aceitação muito complexos. Há um tempo atrás veio a onda do eucalipto. Um monte de gente investiu e quebrou. Né? Então, isso é só para dar um exemplo que nem assim, numa escala de produção, não era uma coisa em larga escala na paisagem, digamos assim, era uma cultura intermediária, não eram todas as propriedades que tinham, ao contrário da pastagem, mas é muito difícil você ter essa mudança de visão da sociedade. Então, isso deveria ser trabalhado. Antes disso ser trabalhado, tem todo um aspecto de dificuldade do relevo, todo um aspecto de necessidade de se pensar uma economia circular, como uma cidade de médio porte como Juiz de Fora poderia absorver esses produtos que são produzidos, né? Dando a eles qualidade, por exemplo, um café vindo é um produto diferente, né? Vindo de uma propriedade dessa, um produto orgânico, enfim. Então tem toda uma cadeia. Eu acho que, em termos ecossistêmicos, o SAF é maravilhoso. Só que, em termos econômicos, eu ainda tenho minhas ressalvas. Não é porque eu não acredito. Eu acredito muito, mas é porque nós temos uma população rural enrijecida, cristalizada em termos de mudança de ideias, e isso deveria ter um processo, um apoio estatal, um apoio dos órgãos que dão treinamento no campo. Então, a cadeia vai muito além. É muito difícil você mudar, né, um sistema de monocultura extensivo para um sistema de pequenas culturas extensivas que vão dar mais trabalho para se cuidar. Né? Agora, os SAFs estão dentro das contribuições do Brasil. A questão é termos modelos de SAFs que atendam pequenos produtores. Aí eu acho que a pesquisa é importante para isso.
Tenho gostado muito dessa parceria com a Embrapa Gado de Leite, porque até então eu cheguei a ver alguns SAFs no passado que eram arranjos de espécies exóticas. Então, chega lá e fala, não, vamos fazer um sistema agroflorestal, um sistema silvopastoril. Aí você bota eucalipto junto com pinheiro, junto com braquiária. Não é o que a gente quer, né? Isso gera economia, mas não gera serviço ecossistêmico. Então, para vocês refletirem, a ideia é quais são os critérios que vão fazer com que, de fato, um SAF se mantenha economicamente viável na paisagem daqui a um tempo. Eu acho que a gente ainda está alicerçando quais são os sistemas mais viáveis, o que pode ter uma rentabilidade. Nós apostamos muitas fichas em palmeiras, tanto oleaginosas quanto para alimentação, como a própria Jussara, né, o Euterpe edulis, e tem potencial de gerar uma renda mínima. Bom, segunda pergunta tá aqui, Eri Gabriel. Fabrício, sem querer ser pessimista, mas para você, existe mesmo alguma forma de proteger os serviços ecossistêmicos desse cenário de mudanças climáticas? Ou pelo menos reduzir os impactos? Bom, quer começar? Eu estou pensando aqui, Fabrício. Bom, primeiro, que serviço, né? Que função ecossistêmica? Primeiro ponto é esse. Porque por mais que a gente fale em um ambiente multifuncional, a gente tem que tratar os serviços e as funções de forma individualizada, mas não individualizada. Mas para a gente entender de forma, né, que seja mais relevante, a gente tem que tratar de forma individualizada. Por exemplo, estocagem de carbono. A gente tem as espécies, como eu falei na minha apresentação, que são chave para estocagem de carbono. Isso dependendo do ecossistema, dependendo da escala de análise. Por exemplo, o pessoal aqui no meu grupo de estudo estuda muito campos de altitude. E a gente vê que nos cenários de mudança climáticas, essas espécies, né, as espécies de campo, elas tendem a ocupar cada vez mais altitudes elevadas, né, elas vão migrando a altitudes mais elevadas. Então, as funções ecossistêmicas atreladas a essas espécies, com as mudanças climáticas, elas tendem a reduzir, porque essas espécies vão chegar um momento que elas não terão mais nicho de ocupação, né? Elas dependem de condições ótimas ali para estar desempenhando aquela função ecossistêmica, ela não vai ter mais nicho de ocupação naquele ecossistema. E aí, qual que é uma saída? A gente estudar modelagem dessas espécies e entender quais os outros possíveis locais que essas espécies poderiam ocorrer e fazer projetos, por exemplo, de translocação. Então, retirar uma espécie que está sendo ameaçada ali no determinado ecossistema e translocar outro. Então, manteria de forma que seja mínima a função ecossistêmica. Não sei se é nesse sentido a pergunta que ele fez, mas assim, tem saídas, mas igual o Fabrício falou dos sistemas agroflorestais, são saídas com implicações muito difíceis, né, de se implementar,
mas existem, né? Por mais difícil que seja, eu acho que, de alguma forma, a gente pode tentar mitigar. Por exemplo, translocando espécies. Tá, beleza. Bom, Gabriel, olha, o pessimismo, ele, em alguns momentos é bom, porque a gente precisa encarar a questão com como ela deve ser encarada, com realidade. Agora, é interessante que eu me lembrei de um artigo aqui que saiu em 2018, da turma do... Esqueci quem foi o primeiro autor, mas eu me lembro que teve o Fábio Scarano, da UFRJ, o Mittermeier, que é um dos caras dos hotspots, né? Que ele era assim, from hotspot to hope spot. Então, qual que era a ideia? Assim, existe uma saída, pensando em termos de trópicos, tá? Que é a restauração ecológica em larga escala, que é adicionar esses sumidouros de carbono em larga escala, porque a vegetação secundária absorve muito carbono. A questão também passa por essa mudança de paradigma, que precisa de uma política pública para como convencer um produtor rural de pastagem de baixa escala a converter aquela área dele em, em área florestal para restauração. Quando a gente fala restauração ecossistêmica, é retornar à floresta. Porque ele muitas vezes sequer faz o que é exigido por lei, que são os 20% da reserva florestal, mais as APPs. Existe um mito de que aquilo vai para o governo tal, e que não pode mexer mais. Então, assim, estamos falando de grana. O que fazer? Qual é a política financeira para valorizar, que nós chamamos de valoração de serviços ecossistêmicos? Vai ser via crédito de carbono? Vai ser via pagamento de créditos de biodiversidade, que agora estão na moda? Enfim, os mecanismos existem. A questão é adaptar isso para a realidade. Esse é um paliativo, de fato, mas a gente precisa tomar um ponto de iniciativa para fazer alguma coisa. Não significa que vá solucionar a crise climática global, mas solucionaremos alguns problemas de ciclos, principalmente ciclo hidrológico, em escala local, regional, né? Diminuindo impactos de assoreamento, de alagamento. Essa é a função é um dos serviços ecossistêmicos das florestas. Então, hoje eu poderia falar para você que, para mim, a principal forma de combater as alterações climáticas é retornando os ecossistemas que foram subtraídos. Uma outra maneira é encararmos a era das crises climáticas, da mitigação. Para isso, temos que ter estratégias de prevenção e controle, que também passa por política. Não significa que jogar a responsabilidade para a política, não. Passa pela universidade, passa por nós. Só que eu não digo nem que é conscientizar, porque todo mundo tem uma certa consciência de que o problema está acontecendo. É de convencer a termos planos bem específicos no papel, um planejamento com diversos fatores, defesa civil e tudo mais, para evitar os impactos na população. Então, observe bem, estou separando aqui. Uma coisa são as florestas, pensando em proteção da biodiversidade, retorno de serviços ecossistêmicos, isso para a área mais rural, porque para a área urbana a valorização do espaço impede que isso aconteça, né, esses processos de restauração em larga escala, mas as populações estão concentradas em cidades.
Então, para a cidade, uma outra questão de resiliência climática. O otimismo vem do fato de termos modelos e muita ciência para tudo isso. A dificuldade é aplicar. É esse caminho entre política, sociedade, né, e aplicação. E romper essa questão da visão de curto prazo. Não é fácil, cara, não é fácil. Mesmo com governos ditos progressistas, isso é muito difícil você atuar na área de meio ambiente e tal, tem muita, muita força financeira por trás disso. Agora, vamos ter que encarar o problema como ele é. O otimismo vem do... Existem soluções baseadas na natureza para resolver os problemas. Agora, temos que buscar uma forma, né? Não significa que no hemisfério norte as coisas também sejam perfeitas. A experiência que eu tive lá mostra que também estamos longe de atingir o que seria necessário, mas eu acho que se a gente tem uma certa esperança, a gente tem que ir atrás e cada um, no seu papel, ajudar esse processo de restauração em larga escala. Tá. O próximo, a Kelly Antunes pergunta: diante destes cenários, além do papel fundamental do biólogo na produção e divulgação do conhecimento, quais dicas para que ele possa ser atuante e ocupar lugares estratégicos de potencial mudança? Alice, você é bióloga? Sou bióloga, Fabrício. Ah, tá. Não, porque assim, essa pergunta é porque é de uma disciplina, né? O webinário é vinculado a uma disciplina, mas eu sei que na plateia temos outras pessoas da área de meio ambiente, engenheiros florestais, veterinários, tal. Então eu posso expandir isso, essa pergunta, mas a ideia da Kelly é: quais dicas para que esses profissionais possam ser atuantes e ocupar lugares estratégicos da potencial mudança? O que faz um gancho, né, com a resposta anterior. Sim. Bom, é uma pergunta um pouco complexa, né? Não é tão simples assim. Mas eu acho, Kelly, que é tentar se envolver mais em projetos que buscam, né, essas alternativas. Eu vou dar um exemplo prático, Fabrício, para Uhum. responder essa pergunta, que foi a própria criação da nossa organização. Alguns estudantes aí da UFJF conhecem. A gente, desde 2021, a gente tem uma organização, que é a própria Diversa Brasil, que ela surgiu justamente nesse contexto, Kelly. Nós estávamos ali, né, estudando doutorado, mestrado, pós-doutorado, e a gente não conseguia enxergar uma conversa entre academia e sociedade. Ou seja, o que a gente produzia, cientificamente falando, do que era de fato empregado, do que era de fato revertido em ações práticas na sociedade. E aí nós criamos a própria Diversa, que o nosso lema é conectar, transformar, aliás, né, conhecimento em conservação da biodiversidade. Então, a gente começou a tirar da academia, tirar dos laboratórios e aplicar na sociedade em projetos práticos. Porque eu acho que uma demanda que a gente tem hoje é justamente fazer essa ponte entre o que a gente produz de conhecimento com o que é empregado, de fato,
na sociedade, investido em ações práticas mesmo, de botar a mão na massa, de restaurar, de fazer um projeto socioambiental, né, de levar para a população o que a gente está produzindo. Então, eu acho que, né, eu estou dando o exemplo da Probiodiversa, mas poderia ser qualquer outra organização, qualquer outro meio, mas é isso, tentar fazer mais essa ponte entre produção de conhecimento e implicação de prática. A gente precisa fazer mais extensão, a gente precisa tirar mais da universidade esse conhecimento. Não só das universidades, mas uma empresa que a gente estiver trabalhando, enfim, né, tentar levar mais para a sociedade isso, porque é onde de fato as coisas acontecem. Né? Um projeto de restauração, ele acontece em campo, na prática, né? E então acho que falta um pouco desse gancho academia, sociedade. Por exemplo, né, uma das saídas. É muito bom. Eu concordo com tudo que você disse, e eu tenho uma visão otimista com relação a isso, porque eu acho que nós somos fruto disso também. Eu tenho. Normalmente eu abordo esse assunto mais na disciplina de gestão ambiental, nós vamos ter a oportunidade de discutir isso também, parte da moçada que está aqui, mas por que eu digo que eu vejo de maneira otimista? O próprio, e aí falando específico de uma coisa que eu conheço bem, o próprio Conselho Federal de Biologia criou mecanismos para que os cursos de biologia fossem mais voltados para esse profissional aplicado, tá? Isso teve reflexos, estágios, formações de disciplina, por exemplo, a disciplina que eu ofereço de gestão ambiental veio para a formação profissional do biólogo na área ambiental, né? A própria universidade vem incorporando extensão na sua carga horária. Então, eu vejo que as coisas têm mudado, eu vejo o perfil dos profissionais que lentamente entram no mercado, a própria Kelly que perguntou, hoje ela é diretora de uma RPPN no Norte Fluminense, mas já foi aqui diretora da prefeitura, de um setor da prefeitura, de diretoria de proteção e conservação da natureza, e outros colegas aí atuam. Nós mesmos atuamos bastante junto ao setor público, né, em projetos de parceria para desenvolvimento de laudos, de leis, esse monte de consultor ambiental que sai aqui da universidade com outra visão. Então, eu vejo que as coisas estão melhorando aos poucos. Eu me lembro que em 2007 eu fiz um concurso para o INEA, Instituto Estadual do Ambiente do Rio. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? De como as coisas têm melhorado nesse sentido, é uma visão otimista. E o que foi o INEA? Foi a fusão dos órgãos ambientais do Rio, IEF, CERLA, que era água, e FEMA, que era licenciamento de indústrias e tal, que é similar à nossa FEAM, aqui em Minas. E quando eu fiz esse concurso, eu escolhi a superintendência do Norte Fluminense, de Campos dos Goytacazes. E aí tinham 3 vagas para biólogo. Uma vaga para geólogo, uma para agrônomo e uma para engenheiro de Minas. Os 3 biólogos que passaram foram 3 colegas da UF, eu e mais 2, todos com mestrado, na época eu tinha terminado o doutorado, né? O geólogo que passou com doutorado. Então, assim, foi uma qualificação da mão de obra de pessoas que vão estar ali atuando na tomada de decisões. Isso deu uma melhorada boa no quadro técnico, nós participávamos de reuniões para discutir leis, para discutir
muda um pouco aquele ranço que tem. Eu acho que essa renovação também, ela vai acabar sendo feita por questões mais técnicas. Aí, gente, vou falar muito sinceramente, o problema hoje, além da falta de profissionais, que é um problema que está na segurança, na saúde, profissionais de meio ambiente, é um problema sistêmico que ocorre em outras áreas. O que nós enfrentamos hoje é um problema político, porque os que tomam as decisões são indicados políticos. Dificilmente você encontra um secretário de meio ambiente estadual ou municipal que seja especialista em meio ambiente, infelizmente. Infelizmente, né? Então, esse é o problema político, ele é superado pela sociedade. É uma outra forma de superação. Porque os profissionais, bons profissionais, estão sendo formados. Aí é uma questão, é pressão, enfim, né? Agora, isso parte de todo o contexto que foi falado aqui, sociedade, organizações não governamentais, como esses institutos, né, Probiodiversa, outros institutos aqui que em Juiz de Fora mesmo, temos o PREA, a PREA, né, mas eu tenho uma visão otimista, sabendo que isso envolve briga para colocar gente qualificada para tomar decisões. Para mim, esse é o maior problema que tem hoje. Gente qualificada tomando decisão. Porque é gente que manda fazer. Se a pessoa não sabe, ela vai mandar fazer errado. Simples assim. Né? E com relação à divulgação científica, que foi o início da pergunta, eu tenho uma visão que eu já expus aqui para os mais íntimos. Eu acho importante, só que eu acho que para ganhar escala, nós precisamos de apoio de profissionais da área audiovisual. Não adianta você pegar o cientista, o pesquisador, que já faz um monte de coisa e falar, não, você tem que fazer a manutenção de um canal de divulgação. É ótimo, é muito bom, aqui no grupo nós temos, mas isso acaba atingindo os seus, gente que é da mesma tribo, como diria Freud. Para você fazer massificação, tem que ter profissional da área, qualificado, né? O jornalismo, o curso de jornalismo, tem que ter um incentivo à política de jornalismo ambiental, que ainda é muito precária, para massificar o tema e deixar ele como um tema transversal na sociedade, porque para muitos ainda é um tema acessório. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ó, uma dica, gente, que eu estou dando aí, principalmente para a moçada da graduação, que vocês deem uma olhada também, estou vendo aqui no YouTube, nas postagens do chat de colegas aí do laboratório que vem falando, o Ricardo, a Kelly, o André, todo mundo vem comentando aí, falando um pouquinho das estratégias, tá? Eu não vi mais nenhuma pergunta, além dessas. A Júlia está me ajudando aqui, mas eu acho que não apareceu, só comentários. Então, eu creio que podemos ir para as considerações finais. Antes, lembrando, tá, gente, o formulário eu postei aí para preenchimento de presença e emissão do certificado. Tá, a Valéria comentando aqui que foi chamada para falar dos alunos de jornalismo sobre ecologia, muito bom. A Valéria é doutoranda aqui, ela é jornalista. Isso é muito bom e é muito empenhada nas causas ambientais, de governança ambiental do município. E aí eu acho isso importante também. Eu acho que uma coisa que a gente não pode se furtar é que a academia participe dos debates
eu não sei como é em Viçosa, se a academia participa de debates na Câmara e tudo. Aqui a gente se posiciona, né, participa desde que... Não é fácil, sabe? Chega a ser desanimadora a politicagem que tem, mas é importante essa questão de ser combativo nas questões ambientais, não só nas redes sociais, né, mas também se posicionar, participar de audiência pública, propor eventos para o público, eventos em prefeitura, em câmara, sabe, propor soluções. Sim. Aqui em Viçosa, a conversa é bem pouca mesmo, sabe? Eu sei que tem um pessoal, os representantes da Associação de Pós-Graduandos, que inclusive um foi eleito vereador, não sei se ainda segue como vereador, mas assim, a participação é bem mínima e o que a gente vê aqui em Viçosa é que não tem muita conversa, né, entre a universidade e a cidade, a prefeitura. Então, são como dois mundos que a gente fala aqui, né? Tem a UFV, que é uma cidade à parte, um mundo à parte, e Viçosa. Então, assim, tem tanta coisa bacana que é produzida dentro da universidade, que poderia ajudar a melhorar, por exemplo, infraestrutura da cidade, né, meio ambiente, seja o que for, que às vezes não conversa, né, às vezes não tem uma conversa do poder público com o que está sendo desenvolvido dentro da universidade. E para além, Fabrício, né, não só falando das nossas cidades, Viçosa e Juiz de Fora, a gente tem pouca representatividade no Congresso, a gente não tem uma bancada ali que defenda, né, os nossos interesses. Então, falta a gente também estar mais ativo na política, defender mais os nossos interesses, eleger mais pessoas, né, que defendam os nossos interesses. É o professor Ricardo Galvão, que foi presidente do CNPq, ele saiu da presidência para assumir o cargo de deputado, né, que ele era suplente. E Isso, eu eu ia sigo ele, comentar dele, e, e ele... Então, você está acompanhando, né, a proposta dele da bancada da ciência e tal, e sim, eu já tinha escutado isso de alguns colegas do passado, professores titulares, tal, dessa necessidade, né? E eu concordo com você, eu acho que, assim, temos um conjunto pequeno de políticos que defendem a causa ambiental, alguns até misturam as coisas, né, de causa animal com causa ambiental, e aqui em Juiz de Fora já tivemos candidatos da área de meio ambiente, mas que não tiveram êxito. Falando em nível de vereador, né, deputado eu nem consigo visualizar. Um dos que eu me lembro, né, que hoje é deputado, é o Mink, do Rio, que foi ministro, mas são poucos, são bem poucos. E, de fato, eu acho assim, a bancada da ciência e a bancada da, do meio ambiente, né? sim. Uhum. Mas, olha, isso vai passar por uma massificação de meio ambiente para a sociedade. Porque hoje o que se discute de meio ambiente, sejamos francos, ou são documentários padrão Globo Repórter, que você fala de alguma coisa que atinge pouca gente, ou são notícias catastróficas de mudanças climáticas e tal. Precisamos criar mais canais de capilaridade. Eu acho que uma própria mudança no ensino básico, ensino fundamental, já
valeria bastante para ter uma carga maior de conceitos, não de ecologia básica, mas de conceitos de algo assim, consciência cidadã do meio ambiente, sabe? Alguma coisa assim para. Mas essa é a nossa visão, né? Tem que romper a visão do Congresso que existe essa disputa aí, agro, conservação. Eu passei por uma experiência muito interessante, a Kelly e a Valéria estavam lá também, nós fomos participar eu estava representando a FJF na Assembleia de Minas, no grupo do Plano de Crise Climática do Estado. Aí conseguimos trazer um evento para cá, da prefeitura, junto com a Defesa Civil, com a Camila Galvão, na época, e depois fomos a Belo Horizonte. E aí foi aquela formalidade, né, deputados falando, tal. Tem uma deputada que eu admiro muito lá, ficou até o fim, professora. E aí, no final, foi muito curioso que, assim, começou a rolar um ringue entre meio ambiente, representantes do setor ambiental e representantes do setor agrícola. Pancada, de lá e de cá. E aí, o setor de mineração na atmosfera, ninguém falava nada, que é o que está arrebentando para valer, né? Ninguém falava nada, até que chegou uma representante dos atingidos pelas barragens, e aí colocou isso, né, na pauta, falou, ó, ninguém está falando disso, tal, e passa pelo interesse econômico, né? Então, uma das maneiras é driblar esse interesse econômico e começar a capilarizar isso na, na sociedade, porque, assim, nós entendemos, mas o seu parente entende quando você fala disso? Ele consegue alcançar? As pessoas sequer sabem como fazer coleta seletiva de lixo. As pessoas sequer sabem como fazer. Eu lido com esse problema em casa. Ter que ensinar mais idosos o que é reciclável, o que não é, coisas básicas. Ah, papel higiênico, eu boto no reciclável ou não? Ah, mas é papel, por que eu não posso? Então, assim, passa por um processo assim de massificação da educação ambiental também, né? São desafios. Então, deixa eu ver aqui. Bom, gente, podemos passar para as nossas considerações finais. Alice, depois eu encerro. Eu faço um apanhado do que foi dito. Como que a dinâmica? Suas mensagens, sua mensagem final para a gente encerrar. Tá joia, Fabrício. Bom, obrigada pelo convite, pessoal, pela presença. E eu acho que é isso, né, Fabrício? É a gente ser mais crítico, tentar se envolver mais, né? Tirar do papel, tirar de dentro das universidades, levar mais para a prática, correr atrás dos nossos direitos, colocar pessoas, né, que têm interesses nas nossas causas lá, nas governanças, e seguir lutando. Muito obrigada e qualquer coisa, estou à disposição aí para conversar por e-mail, só me escrever. Beleza, Alice, eu que te agradeço pela disponibilidade e gentileza da aula. Vou fazer uma divulgação também para a moçada aqui sobre a Probiodiversa, né, das ações, e que é uma oportunidade também de capacitação profissional.
Sim, né? sim. Se tiverem interesse, eu acho que é uma ação muito válida. O nosso colega aqui da UFJF, o Pedro Vila, também faz parte, pode esclarecer eventuais dúvidas, né, com relação a isso. E eu quero agradecer a todos que participaram e a todas, sobretudo os que apoiaram aqui, a Júlia, que deu todo o apoio, os pós-graduandos do laboratório que fizeram seus comentários para o debate. Dizer que há um outro webinar planejado para a próxima quinta-feira, em breve divulgaremos, aí teremos outros temas, invasões biológicas, ecologia funcional, tá? E espero que os alunos da graduação tenham gostado desse bate-papo, né? E é bom que fica no YouTube gravado, se tiverem alguma dúvida com relação às aulas, né? Então é isso, tá? Tenham um bom final de dia e até a próxima. Até, pessoal. Tchau.